Não entrou. Ah, entrou. Bom, estamos no ar, meus amigos. É dia de hangout, bebê. Estamos aqui mais uma vez num hangout homérico e cheio de assunto para falar. Querido Olavo, boa noite. Como é que vai aí em Virginia, Richmond? Tudo bem, aqui está maravilhoso. Tudo bem? Graças a Né? Só que Deus. não está bom Aqui é também olhar está o que muito está acontecendo no bacana. Brasil, né? Hein? Só no que está bom é o que a gente Oi? fica no Brasil, né? O negócio está ruim aí. Olha, relativamente, viu, Olavo? Quer dizer, é, a gente fica numa montanha russa emocional, com altos e baixos, etc. e tal. Mas uma coisa eu vou te dizer: nós temos aqui que computar alguns pontos a nosso favor, viu? Você deve ter visto, eu acho que a gente tem que começar pelo início, de uma forma ou de outra, que é o, o papo mais escancarado e, ao mesmo tempo, mais secreto da semana, que foi o papo mais escamoteado aqui pela imprensa nacional, que foi essa passeata, né? Essa passeata de sábado, que eu acabei indo lá, deixei vários posts, como assim nós conversamos na semana passada, e tipo, olha, vamos focar, afinal de contas, nós temos coisas em comum, que é o impeachment da Dilma, a cassação do PT, a recontagem de votos. Aí chegou lá, foi um clima muito, inclusive, Olavo, um clima maravilhoso, não teve ninguém se batendo, sabe? Todo mundo foi da maior felicidade. Passamos o tempo todo na passeata falando de 2 em 2 minutos que aquilo não era a favor do golpe militar, que aquilo não era a favor de nenhuma intervenção militar, nem tampouco separatismo. Variou as expectativas numéricas entre 5 mil a 50 mil pessoas. Eu, no meu olhômetro, devia ter umas 7, 8 mil pessoas. Muita gente perguntou por você, tinha muita gente que perguntou: Olá, cadê o Olavo? O Olavo tem razão, mandaram muitos abraços e muitas lembranças para você. E então, nesse ponto, a passeata foi um sucesso. Agora, teve um outro lado, que é óbvio que aconteceram outros, tinham infiltrados do PT segundo mais línguas, botando cartazes meio ambíguos. O que aconteceu no cômputo geral foi que a imprensa notificou a larga, né, que foi uma passeata a favor da ditadura e do golpe militar. O que você viu sobre isso aí na sua visão um pouco mais distanciada, Olavo? Olha, o que eu vejo é o seguinte: esse é o velho hábito comunista. Eles não respondem ao que o outro sujeito diz. Eles inventam alguma coisa e projetam em cima e respondem a isto. Então, você veja, o motivo da passeata é o seguinte: houve fraude nas eleições, esse é em primeiro lugar, né? Não é possível uma eleição secreta na qual somente 23 pessoas têm o controle da situação toda. Esse é o ponto. Então, o que eles respondem? Não houve fraude? Não, eles não respondem isso. Eles respondem: você é um fascista, você quer um regime militar. É sempre assim. É. Quer dizer, é aquele negócio, eles saltam sobre o que você está dizendo. Para você ver que mesmo as pessoas que são a favor de uma ação militar agora, nenhuma delas quer um regime militar, nenhuma delas quer uma ditadura militar de novo. Mesmo os que são adeptos de uma intervenção imediata, mesmo os mais radicais nisso aí, não querem um regime militar. Agora, por exemplo, eu tive uma discussão com esse idiota desse Chico Graziano, né? E ele, exatamente, tudo que eu pergunto, ele foge. O que eu estou dizendo é o seguinte: olha, existem centenas de documentos do Foro de São Paulo que provam, vamos dizer, a existência de uma estratégia comunista em plena execução no Brasil. Existe este acordo do Brasil com a Venezuela, em que a Venezuela está treinando guerrilheiros comunistas no Brasil. Existem aquelas declarações do Fernandinho Beiramar de que ele todo ano comprava não sei quantos armamentos no Líbano para trocar por cocaína das Farc e distribuir no Brasil. E está lá todas as atas de reuniões do Foro de São Paulo, presididas pelo senhor Inácio Lula da Silva, com PT, Farc, Mira, etc, etc. Tudo isso são documentos, não são coisas que nós inventamos. Agora, se com base em tudo isso, você diz: não, há um plano em execução
execução. Você é um teórico da conspiração. Daí vem esse merda desse Chico Graziano, ele vê que tem um ou dois negros lá no meio da passeata, falando, pedindo separatismo, contra a maioria, porque a maioria mandou ele calar a boca, e ele conclui, há uma revolução fascista em marcha no Brasil. E nós é que somos teóricos da conspiração. Quer dizer, nós estamos conversando com mentalidades disformes. Esse Chico Graziano, se eu encontrar na rua, eu vou cuspir na cara dele, porque eu acho o sujeito altamente desprezível. Porque o cara era o coordenador do Aécio. E ele, a primeira coisa que ele fez, depois da passeata, foi dizer, nós não temos nada com isso, nós odiamos, rejeitamos, desprezamos esta gente que quer golpe militar, etc, etc. E está falando em golpe militar, ô filho da puta? Hã? Outra coisa, eu faço uma série de... Por exemplo, ele diz, isso aí, pedir o impeachment da Dilma é antidemocrático. Eu digo, por que é democrático pedir o impeachment do Collor e é antidemocrático pedir o da Dilma? Por que é antidemocrático pedir o impeachment de quem quer que seja? Ele não responde. E vem com essa história de fascismo, não sei o quê. Daí ele estava lá elogiando o artigo do FHC e eu disse o seguinte, o FHC, antes de ficar dando palpite, ele tem que explicar o que ele estava fazendo na reunião secreta com o pessoal do Foro de São Paulo, em Miami, em 5 de maio de 1990. Que é um fato que só foi noticiado pelo jornal cubano Grama. Eu já te contei a história, né? E depois esse jornal sumiu. Tem aquela foto dele segurando a mão do Chaves e do Fidel, foi naquela ocasião? Ou não, isso não, isso foi depois. Mas teve essa reunião secreta que só foi noticiada pelo Grama, e a edição do Grama, daquele dia, o Grama cubano, não o Grama internacional, o que já é uma coisa altamente suspeita, e a edição desse jornal sumiu da Biblioteca do Congresso, sumiu de todas as bibliotecas americanas, e eu estava procurando isso em 2008, e por coincidência, a diretora da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso em 2008 era a mesma pessoa que havia organizado a reunião de 1993. Então você vê que há aí uma ocultação, tem uma sacanagem aí. Então o seu FHC, antes de ficar dando palpite, cagando regra, ele tem que explicar o que ele estava fazendo lá. Porque a atitude dele com relação a esse negócio de Foro de São Paulo sempre foi ambígua. Ele dá uma no cravo ou na ferradura. Combater de frente não combate. Né? Outra coisa, está na cara que os brasileiros não têm mais a quem recorrer. Porque você dizer que tem uma democracia em funcionamento, isso é um cinismo atroz. Você não tem uma democracia quando um só partido domina o sistema judiciário, domina o STF, domina a justiça eleitoral, ao ponto de querer impor uma eleição com apuração secreta. Só eles têm acesso. Quer dizer, você tem que confiar na palavra deles e você não tem direito de fiscalização. Isso que eles chamam de transparência. Ou seja, você não tem mais a quem recorrer. E quando então, alguém na massa pede socorro às Forças Armadas, é porque não tem outra alternativa. Os caras nos estrangulam e quando você pede socorro para as Forças Armadas, você é um fascista, você é um nazista, você é um racista. É assim, porra. Essa gente é cínica, mentalidade criminosa. Eu acuso esse seu Chico de ser mentiroso psicopático. Porque eu levantei o negócio do FHC, sabe o que ele me respondeu? Eu nunca estive em Miami. Eu disse, mas não estou falando de você, filha da puta, estou falando do FHC. Quer dizer, em vez de você responder o que eu estou falando, você inventa uma acusação, né, e responde a ela. O que é isso? É coisa de vigarista, pô. Então, outra coisa disso. É verdade. Esse cara foi um dos responsáveis pela derrota do Aécio Neves. Ele e outros marquetes. Eu estava surpreso, Olavo, que quando começou prestes para começar o nosso hangout, eu recebi no Twitter exatamente assim, Chico Graziano está esperneando. Eu pensei que fosse comigo, eu falei assim, never heard, eu não conhecia o cara. Tá lá balançando a bunda, dizendo que tá brabinho, Tá chacoalhando. Aí com esse vácuo de oposição, Olavo, pensa bem, eu estava ali, olha, por mais línguas que faça assim, o próprio Bolsonaro passou a passeata inteira no carro, gritando, olha, não estando a fim de golpe militar, de intervenção militar, nem de separatismo. O carro de som que nós estávamos andando, o Molina apareceu
me falou pessoalmente, ele falou no microfone, de que ele foi convocado pelo PSB para fazer a apuração das urnas, foi boicotado, a história é escabrosa. E o clima das pessoas era de orfandade e de desamparo. E naquele momento, ao invés de procurar por um partido ou por a própria intervenção militar, as pessoas gritavam pela imprensa internacional, pelo amor de Deus, alguém socorra. Outra coisa que a gente tem que falar aqui é justamente sobre esse mandato, esse pedido que está rolando na Casa Branca. Você sabe disso? Que já chegou a mais de 100 mil assinaturas, Olavo? Além de que com 150 mil assinaturas, o governo americano é obrigado a responder. Não quer dizer que ele vai tomar uma posição... Vai chegar. A informação vai circular. Porque também nos Estados Unidos, se fala de Foro de São Paulo, é raridade. Não é escondido como no Brasil, mas é uma coisa rara. Mas ele deve levar mais em consideração, por exemplo, a redação da petição, ela é bastante clara no que acontece aqui, e de repente eu fico tentando alinhavar essa petição, por exemplo, com o escândalo da Petrobras e os prejuízos que estão causando a acionistas estrangeiros. Agora vai ter uma auditoria da Price aqui, que vem os americanos todos. Você não acha que isso tudo pode ter uma casual conjunção de interesses aí do estrangeiro? Sem dúvida, essa coisa vai ter que chamar a atenção aqui no estado da mídia americana, porque a mídia aqui, ela faz um bloqueio para ninguém falar mal do Obama, mas não vão fazer um bloqueio para defender a Dilma. Se ela está pensando que ela está protegida pelo Obama, fala, olha, o Obama está ferrado. Você vê que a previsão agora nessas eleições é de o Partido Republicano ganhar as duas casas do Congresso por ampla margem. Por quê? Porque ele tem, ele tem um cabo eleitoral chamado Obama. Também, não é que não estão votando no Partido Republicano, então Obama. Qualquer porcaria que seja anti-Obama serve agora. É que nem no Brasil. Olha, se o Aécio Neves, é bom ele ser informado, que ninguém votou em Aécio Neves. Votaram no anti-PT. De modo que se ele não continua encarnando o espírito do antipetismo, ele não vai ter voto, mas nem para se eleger vereador em Belo Horizonte. Olha, Olavo, eu vou te dizer uma coisa, o que tinha de placas, assim, tipo, eu não poderia dizer que é uma orfandade do Aécio, mas assim, volta a Aécio, quer dizer, parecia uma coisa meio etérea, mas que as pessoas estão precisando de uma entidade política que represente toda a população. E esse ato, eu pensei assim, me corrija se eu estiver errado, se fosse um cara como Aécio, eu me grudar naquelas pessoas, porque ali só tinham pessoas de bem. Olha, o pessoal da esquerda fotografou, dizendo só tinha gente branca, não tinha não. Tinha pobre, tinha preto, tinha branco, tinha amarelo, japonês, tinha gente de tudo que é tipo e tamanho. Agora, ele sempre vem com essa conversa de racismo. Pois é. Que coisa! Era o povo brasileiro, assim, estado puro ali, viu? Só isso aí já mostra com que tipo de gente nós estamos lidando. Quer dizer, eles estão a fim de vestir uma máscara em você, uma máscara deformante de qualquer jeito. E eles só falam com essa máscara. O que você diz não tem importância. Tem importância a palavra que eles botam na sua boca. Né? É verdade. Quem faz isso, aqui tem que dizer, é vigarista. Tá? Então, e o PSDB também está cheio desses vigaristas. E está aí, Chico Graziano é evidentemente um deles. Então é o seguinte, esse seu Aécio, ou ele demita esse filho da puta desse Chico Graziano, ou ele não vai se eleger vereador nunca mais. Porque com um conselheiro desse, é para o candidato tomar no cu mesmo, tá entendendo? Quer dizer, se insiste em manter esse pacto macabro que houve entre PSDB e PT no começo, e do qual o Aécio parecia estar se afastando, se é para manter o pacto, então ninguém mais vai votar em Aécio. Se ele aparece em público com essa cara, com essa identidade esquerdista que o Chico Graziano quer vestir nele, ele está lascado. Mas olha, tem uma coisa que eu quero te dizer, Olavo. Olha só. Se ele perde os nossos votos, ele perde todos. Mas olha só o esquema da esquerda do PT, e olha só o que, de repente, esse pessoal está comprando. Eu não sei se foi no Diário do Centro do Mundo, Pragmatismo Político, um desses blogs que são pagos pelo governo,
disseram assim, tal de Rovai, conhece o tal do Rovai? Dizendo assim, Lobão presta um serviço ao PSDB, tipo uma cisânia, né? Um vergonha, um cara que está assim como eu, promover uma campanha de, entre aspas, ditadura e não sei o quê, deixando o PSDB num vácuo. Quer dizer, eu percebi uma coisa, será que o PSDB vai comprar isso com aquele número enorme? Que pô, deu na CNN, que eram 30 mil pessoas. Lá tinham várias estações de metrô com um contingente enorme de pessoas que não conseguiam chegar na rua. Então é o seguinte, nós tivemos 28 cidades no Brasil inteiro saindo. Então pergunto a você o seguinte, será que o PSDB ele vai deixar de se aliar a essa... O Pondé falou uma coisa muito importante ontem, que se o gigante acordou, ele não acordou naquelas manifestações do ano passado. Vai ser, agora foi o brasileiro comum, a família, todo mundo estava lá. Né? Então, por exemplo, ninguém também chegou na mídia agora, quando os black blocs saem, quebram tudo, eles são manifestantes. Agora, quando tem uma passeata pacífica, sem incidente, nós somos fascistas perigosos. É uma coisa... Agora, o que eu acho isso, eu queria te perguntar para o alinhamento político. Como o PSDB vai deixar escapar esse tipo de aliança genuína com o povo brasileiro? Ele tem que escolher ou o povo brasileiro ou o PT. Esse pacto esquerdista, tá entendendo? Que foi o pacto que surgiu ainda no tempo do regime militar, onde uma parte da esquerda foi para as guerrilhas e a outra parte foi para o esquema do Antônio Gramsci. E, evidentemente, a turma que hoje é o PSDB, tipo FHC, SSR e tal, foi pelo lado gramsciano, eles não iam se meter nem em briga de sopapo, quanto mais em tiroteio. Então eles foram pelo lado pacífico e foram afagados e protegidos pelo governo o tempo todo. Essa que é a verdade. Pelo governo militar. O governo militar tinha aquela ideia estúpida de dividir a esquerda. Né? Quando a esquerda vive dessa divisão, ela prospera com essa divisão, a esquerda cresce por cissiparidade, ela cresce e cria uma dissidência, cresce, cria outra dissidência, e assim por diante. E justamente o Foro de São Paulo, vamos dizer, é num desses momentos tem momentos de desintegração e de integração da esquerda. O Foro de São Paulo foi um momento de integração, juntar todas as facções e criar uma estratégia geral. Ora, se você perguntar por que o pessoal votou no PT, votou em Lula durante tanto tempo, é muito simples. Ninguém acreditava que o Lula tivesse essas alianças com o comunista. Não se falava em comunismo. Eu juro a você que eu fui uma besta quadrada que votei e fiz campanha para eles, pensando que eram honestos. Se não tivesse aqui os seus Marinho, família Marinho, e Otávio Frias e outros vagabundos, escondido o Foro de São Paulo durante 16 anos, o Lula não teria um voto. Acontecia que começou a aparecer a história do Foro de São Paulo, vazou, depois da gente bater nesse muro durante 20 anos, conseguiu abrir um buraquinho, vazou e agora o pessoal está sabendo. Resultado, agora a disputa assumiu o perfil ideológico correto. É comunismo e anticomunismo. Né? E quem ficar do lado do comunismo, voto não vai ter mais. Vai ter que fazer na fraude, como fizeram, a fraude está mais do que comprovada, vai ser nas maquininhas dessa firma Smartmatic, que é uma firma, vamos dizer, criada em Havana, criada pelos cubanos. O proprietário é venezuelano, mas é negócio cubano. Então, você pega lá uma firma cubano-venezuelana para dirigir as eleições no Brasil e ninguém pode fiscalizar, porra, sinal de que eles estão no... Pô, e agora isso faz sentido. Por exemplo, eu falei para você, na semana passada tinham 350 pessoas no lobby do hotel, venezuelanos, cubanos, todos do PT, com crachá, com estrelinha no peito, distribuindo envelopes, uma semana antes da eleição. Eu fiquei imaginando assim, mas o que esses caras estão fazendo aqui? Enquanto isso, né? Agora, uma coisa é certa, parece... Fala, Olavo. Aquele diplomata venezuelano que está aí ensinando guerrilha para os brasileiros, era ele que tinha no bolso um manual de como destruir permanentemente o adversário. É isso que eles estão fazendo. Essa é a estratégia de destruir permanentemente para que nunca mais se levante. Acontece que se levantou, porra. E eles estão apavorados, então agora tem que apelar para a fraude. Porque eleitorado eles não têm mais.
Eu acho que eleitoralmente o PT está acabado. Eles não conseguem reunir mais povo nas ruas. Não tem de jeito nenhum. Só a gente paga, aquela meia dúzia. O pessoal está com vergonha de aparecer em público. Depois desse caso da Petrobras, depois desse caso da fraude e tudo mais. Pô, ser petista é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, uma coisa engraçada, Olavo, o que está acontecendo aqui, eu estava falando com a minha mulher, parece, sabe aqueles filmes de detetive em que o suspeito ele age durante toda a trama super bonzinho, não sei o quê, quando ele é descoberto, ele vira aquele e aparece aquele vilão. É o que está acontecendo agora. Está todo mundo assim apavorado, é o comunismo. Isso está na boca do povo. Hoje em dia, é uma coisa que era impossível daqui a um mês, 2 meses atrás, você conversar com a pessoa, olha, você está vendo um golpe comunista? A população inteira. Eu falo com porteiros, contínuos, pessoas que trabalham em prédio, falam assim, Lobão, a gente tem que sair agora, o comunismo chegou. Isso está na boca do povo. Isso é um fenômeno que eles não esperavam que acontecesse tão cedo, né, não, Olavo? Isso aqui é para provar para esse pessoal da grande mídia, olha, vocês não são de nada. Hã? Se eu entro numa briga com a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo perde. Só eu sozinho, sem contar você, a Graça Salgueiro, o pessoal do Mira Sem Mais, nós temos muito mais público do que eles. É verdade. É isso. Então vocês não são nada, Globo não é nada, você está entendendo? Então, a hora que cair esse esquema petista, vai cair essa gente junto. Eles são muito burros, né, Olavo? Como é? Eles são muito burros, porque você vê no discurso da vitória da Dilma, a primeira coisa que eles começaram a gritar, abaixa a Rede Globo, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, aquela coisa toda. E a Globo puxando o saco deles. A Folha de São Paulo, a primeira coisa que fizeram o movimento do Sem Teto, lá, sem terra, não sei das coisas, foi invadir um prédio da Folha de São Paulo. Eles são mira prioritárias para serem defenestrados por eles mesmos. Então, eu não entendo, se eu fosse um chairman of the board desses caras, não dá para entender qual é a tática desses caras. Eles são vítimas prioritárias. Eles têm medo, vamos dizer, da militância mais raivosa, e eles já acham que, mediante acordo com a cúpula, eles conseguem tudo. Sempre foi assim. Essa é a mentalidade. Nesse sentido, a mídia mesmo. A mídia golpista petista. Porque, veja, só pelo fato de ter ocupado o Foro de São Paulo durante 16 anos, era motivo para ter 1 milhão de processos contra a Folha, contra a Globo, etc, etc. Porque isso é fraude jornalística. Existe um negócio que chama Código de Defesa do Consumidor, que tem que ser usado. Nessa questão da passeata, por exemplo, a Folha dizendo, tinha 1.000 pessoas. Não, tem que meter uma queixa, pô. Pois é. Então, olha aqui, eu sou Você sabe que eles tiveram que fazer eles fizeram uma meia-culpa agora, quando saiu a CNN. Saiu 30 mil pessoas, não sei se tinham 30 mil, não. Mas não tinham 1.500, não tinha 2.000 pessoas. Tinham pelo menos umas 7 mil, 8 mil pessoas no meio daquela parte. Meu olhômetro eu conheço, faz parte da minha profissão, eu saber qual é o número de pessoas por metro quadrado que se enquadram ali naquele local. Agora, esse negócio, por exemplo, não sei se você soube, eu virei uma figura absolutamente centrada, de uma maneira até me designando um poder que eu não sei nem o que fazer com ele. Por exemplo, você sabe que no Yahoo, uma tal de Laura, um sobrenome italianado, disse assim, Gilmar Mendes é o Lobão do STF. Fizeram uma página inteira do Globo, mostrando Lobão e suas 3 décadas de desafetos. Eu fico imaginando assim, meu Deus, essa obsessão, e está indo contra eles. A Band também passando programas em relação querendo falar sobre mim. Eu falo assim, mas eles estão completamente desesperados. Os jornais têm uma outra coisa também. Dono de jornal não manda em jornal. É bom todo mundo saber. Quem manda é a redação. Isso dono de jornal morre de medo da redação. E se a redação está cheia de comunista, o dono vai erguer o cozinho para dar para eles e ainda vai agradecer. É isso que eles fazem. Dono de jornal é chupador de pica dos seus empregados. Sempre foi e sempre será. Entendeu? Olha, Olavo, eu tô assim com muita pena. Inclusive, agora eu soube também que o pessoal do governo tirou o patrocínio da Veja, né?
tiraram agora tudo, descobriram a Veja com todos os anúncios de caixa, o Banco do Brasil. E a gente está vivendo uma coisa muito clara, que a gente está numa ditadura os caras. bolivariana. O pessoal da Veja tem que processar esse governo por causa disso, porra. Agora o pessoal diz, não adianta processar porque a justiça está aparelhada. Adianta sim. Porque mesmo que você acumule 1000 sentenças iníquas contra você, isso aí forma documentação, uma massa de fatos que mais dia menos dia vai pesar. A esquerda sempre soube disso, ela não se incomoda em ganhar processo. Os inimigos... Acumular, né? Você vê, não estão processando o tal do Coronel Telhada, porque ele falou em separatismo, então estão processando por racismo. Não vai nada, mas ajuda a queimar a reputação do cara. E o pessoal da direita não entendeu isso, quer dizer, este uso político dos processos. Eles só entendem o processo no sentido esse termo jurídico técnico da coisa. A esquerda entende que é um instrumento político como qualquer outro. E eles entendem de assassinato de reputação, né, Olavo, mais do que ninguém. Então vamos assassinar a reputação, que é mais fácil, porque já está moribunda, pô. Vai assassinar a reputação. Mas isso é que eu estou vendo. Um pontapé. Isso, Olavo, é muito importante. Eu acho que uma conversa como nós estamos tendo agora, eu acho que é muito importante no sentido de dar uma coesão. Nós, assim, o próprio Bolsonaro falou durante a passeata uma coisa muito... Nós nos olhamos e falamos, imagina, Lobão, nós dois aqui, poxa, juntos, tanta gente tão diferente, estava o Bené Barbosa dentro do carro, o Paulo Batista, uma série de pessoas. Quer dizer, era uma sociedade civil ali, todo o mosaico, né? E ele foi muito claro nesse sentido. Ele falou assim, olha, nós somos muito diferentes durante a passeata. Olha, nós estamos aqui com todas as nossas diferenças, com todas... Depois a gente quebra o pau. Agora a gente está fazendo uma ação focada em tirar o PT do poder. Foi muito claro, muito objetivo em falar isso. Agora, este ponto, exatamente esse é o foco. Dia 15 vai haver uma nova passeata. Eu espero que tenha o quíntuplo de pessoas na rua. Mas o que eu quero dizer, eu acho que dentro desse engalce a gente precisa frisar, é ter um foco, uma coisa objetiva e um alinhavo nesse foco, porque senão fica um tiroteio, um monte de bala vindo para tudo quanto é lado e vulnerabilizando... Fraude eleitoral e impeachment. Fraude eleitoral e impeachment imediato. Impeachment por causa o resto engaveta para depois, qualquer coisa. Não é? Claro, claro. No momento não tem que ter um programa de ação, um programa de governo, coisa nenhuma. Nós temos que concentrar no objetivo negativo, apenas o que nós não queremos. Né? Porque você fazer um país de 200 milhões de pessoas, entrar num acordo contra aquilo que quer, é impossível. Mas a rejeição é praticamente unânime. Se não fosse essa falsificação dos votos, o Aécio Neves teria pelo menos 70% dos votos. E é isso que eu acho engraçado, porque o pessoal colocou tanta esperança no Aécio, o pessoal estava disposto a morrer pelo Aécio. Né? E agora fica esse Chico Graziotto aconselhando ele a virar as costas para o povo para ir lá chupar pica de petista. Mas olha, Olavo, amanhã ele vai falar, né? O Aécio vai falar amanhã. Você soube que a Isto É deu hoje que o Toffoli concedeu o direito de recontagem de votos? Eu vi isso aí. Pois isso vai fazer isso aí. Muito quem vai estar percebido, né? Precisa ver. Mas isso já é uma vitória política para a gente. Sim, é uma vitória psicológica para você, simbólica, né? Isso. Agora, ele mas é muito colocar lá os técnicos dele mesmo para dizer, não, fizemos a recontagem e foi tudo certo. Mas o problema não é nem sequer veja, o problema não é a recontagem. Tá? O problema não é a recontagem, o problema é a existência da fraude. Porque eles fizeram uma apuração secreta e, portanto, eles são os responsáveis por qualquer fraude que aconteça. Eles nos garantiram que o sistema é inteiramente confiável. Você pode confiar. Provou-se que não pode confiar. Pronto, está feito o crime já. Não precisa fazer a recontagem. É só provar que houve uma fraude. E dizer, a culpa é sua, meu filho. Foi você que não deixou fiscalizar. Então tem que responsabilizar o cara jurídico. Eu falei assim, Olavo.
fraude como barata. Se você vê uma, já tem 300 mil escondidas. Né? Fora o fato de que várias baratas e várias fraudes eclodiram pelo Brasil afora de várias formas, feitios e tamanhos. Então, isso é uma coisa que está... Será que essas maquininhas já também não estão preparadas para uma recontagem? O problema é o seguinte, esse sistema não tem validade. Qualquer resultado que ele tenha apresentado é falso, qualquer um. Com recontagem ou sem recontagem. Não estão pedindo recontagem, estão pedindo é o seguinte, é a prisão do seu Toffoli. Destituição e prisão do seu Toffoli. É isso que tem que pedir. Porque ele criou essa situação. Eu não confio em recontagem. Eu acredito, Olavo, que... Eu também não. Eu acho que, inclusive, tudo isso é pro forma. Mas eu acho que o fato relevante disso tudo é que o fato de dar credibilidade à petição de uma recontagem, ele subscreve a manifestação popular, ao clamor do povo, talvez até mais do que a própria petição do fraude, porque você pode ter certeza, vão chamar a corriola dele para fazer a recontagem e vão chegar à conclusão de que foi honestíssimo. O problema não é a recontagem. O número de fraudes que existiram já prova que a promessa de um sistema idôneo falhou. E se falhou, a responsabilidade é de um só, é do seu Toffoli. Você está entendendo? Quer dizer, o problema da responsabilidade criminal do TSE é um, e o problema do resultado da eleição é outro. Eu acho que essa eleição ela tem que ser impugnada in limine, sem nem precisar recontar. Fazer outra. Com um papelzinho, tá entendendo? Agora, você pensa bem uma coisa, também uma outra coisa que a gente tinha que falar, sobre o discurso do Maduro. Esse discurso eu postei aqui no Twitter, virou uma coisa, virou um clássico já instantâneo. E esse discurso, pela minha parca percepção, ele já ele com as evidências do Foro de São Paulo, do plano socialista. Ele mesmo fala. Você chegou a ouvir o discurso do Maduro? Sim, ouvi. Inclusive de uma informação, vários militares. Você chegou a ver? Sim, tinha um... Vamos dar uma comentada lá. Tem gente pedindo aqui. Já criava um vexame na hora. O homem ficou quietinho lá. Muito bem. Ora, acontece o seguinte, o Lula já confessou que a política latino-americana é decidida no Foro de São Paulo e nem sequer nas assembleias, e sim em reuniões secretas entre vários chefes de Estado que combinam o que vão fazer nos países uns dos outros. Então, quer dizer, a América Latina já está sob um governo colegiado secreto. Isso foi confessado pelo Lula em 2005. E será que precisa mais? Está claro agora, viu? Não, agora é só olhar para o lado, olhar para o outro e a gente vê o que está acontecendo. É todo mundo igual. Sim, mas na hora que o cara confessou, ele já tinha que perder o cargo imediatamente e ir para a cadeia, porra. Isso é alta traição. Porque as pessoas têm que entender isso, né? Isso é alta traição, não é somente um impeachment. Outra coisa. Esse tipo de programa é uma alta traição. A Venezuela já está em guerra com o Brasil. Porque um governo estrangeiro entrar dentro do território brasileiro para treinar guerrilheiro comunista é um ato de guerra. Só falta a declaração. Perante um ato de guerra, com quem você tem que falar? Com o milico mesmo, porra. Quem que tem que reagir a isso? As Forças Armadas, evidentemente. Porque a presidência da República está ajudando um governo estrangeiro a cometer um ato de guerra contra a soberania nacional. Então aí acabou a conversa. Os caras estão praticando guerrilha com o MST aqui dentro. Aí, neste momento, a partir deste momento, qualquer intervenção militar se torna justa. Você mesmo é testemunha que eu 1000 vezes escrevi contra o negócio de intervenção militar. Quando o pessoal começou a fazer passeata pela intervenção militar, eu falei, escuta, peraí, vocês não tentaram nada ainda. Vocês não tentaram nada na justiça, vocês não tentaram nada na mídia, vocês não tentaram nada, absolutamente nada. Não fizeram uma passeata sequer. Já querem intervenção militar, vocês são loucos. Mas, a partir do momento em que o seu Maduro manda os seus emissários para treinar guerrilheiro, para matar brasileiro, isso é um ato de guerra.
E se a presidência da República está conivente com isso, a presidente tem que ser derrubada. Aí sim, aí uma intervenção militar se torna justa, necessária e urgente. Porque saiu da esfera política e passou para a esfera da guerra. Isso já está acontecendo, meu Deus do céu. O cara, na verdade... E outra coisa, Olavo, as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender o seguinte, esse cara venezuelano, ele é o cara lá na Venezuela que comanda toda a matança do povo venezuelano, das milícias cubanas que ficam na rua, que vão para bairros, entre aspas, burgueses, e atacam sumariamente pessoas. Você deve ter visto vários celulares de pessoas filmando aquela matança, e que, na verdade, inclusive, de um genocídio horroroso, e esse cara é o tal do comandante dessa tramóia toda. É esse cara que está lá massacrando essas pessoas aqui. Se cai a Venezuela, cai a Dilma, nós sabemos disso. Se cai a Venezuela, cai o Foro São Paulo inteiro. Então, esse é um dos pilares de sustentação do poder do PT. Então, o PT está assentado... Se cai o Brasil também, um esquema do foro, né, também, Olavo. O PT está assentado num esquema de poder comunista armado e assassino. Ele vive disto. Ó, veja, só a parceria com as Farc. As Farc são o maior fornecedor de droga ao Brasil. E, você veja, basta um encontro secreto do presidente da República, do presidente de um partido, com essa organização, já prova que se trata de duas organizações criminosas. Isso já está provado faz muitos anos. Agora, e a covardia? Ninguém quer ouvir, porque, se eu ouvir, daí eu vou ter que tomar providência, eu não quero. É aquele negócio, meu cu acima de tudo, você está entendendo? Preservar o meu cu. E tem uma outra coisa, Olavo, que é muito engraçada você dizer, você sabe o que é? Nós temos um partido que é um sócio aliado com a maior narco-guerrilha do mundo, né? E para poder despotencializar os inimigos, por exemplo, chamar seu cheirador, ou pro S, seu cheirador, cocainômano. Eu falei, peraí, se você tem tanto prurido com o cocainômano, como é que você está apoiando um partido que, de uma forma ou de outra, providenciou o Brasil entrar no ranking do maior consumidor de cocaína e crack do mundo? Esta aliança com as Farc, essa proteção às Farc, está inundando de cocaína o Brasil, que é o país onde mais crack droga na América Latina. Então, como vai dizer que o PT não é uma organização criminosa? É claro que é. Agora, se este poder já cresceu ao ponto de controlar todo o aparato judicial, educacional, mídia, etc., etc., então só tem duas soluções. O povo tem que ir para a rua protestar e tem que pedir ajuda das Forças Armadas, sim. Se é que elas estão dispostas a isso, que eu nem sei. Porque eu sei o seguinte, que há mais de 20 anos existe um intenso trabalho comunista de infiltração e doutrinação de milico. Ao passo que o pessoal... Mas, Olavo, você não percebeu naquele discurso do Maduro... Você não percebeu naquele discurso com a presença de vários militares brasileiros? A cara deles era um pouco de paisagem, mas eu poderia arriscar a dizer que havia um certo constrangimento no semblante daqueles militares de alta patente ali naquele discurso do Maduro. Você percebeu isso? Se fosse eu o adido militar brasileiro presente ali, eu ia dizer, eu vou perder o meu emprego, mas eu não vou deixar esse filho da puta interferir na política do meu país tão ostensivamente assim. Eu me levantava e dizia, vai cuidar do seu país, não se meta no meu. Tinha que dizer isto. Acontece que milico com duas bolas está se tornando uma raridade, tá entendendo? O que tem mais tem 1,5. Não, e outra coisa, né, Olá, aquele discurso do Maduro, por si só, ele é um assinte, ele é um descarate, é um descalabro. Como que aquele cara discursando naquele exato período de comemoração da Dilma, não houve uma reverberação na imprensa de uma maneira categórica, peremptória, isso é inadmissível, né? Isso é um flagrante de alta traição. Você vê, como isso não conseguiu ter de reverberação?
A ocupação de espaços pelos comunistas começou pela mídia, começou nos anos 60. Quando foi na metade dos anos 70, o pessoal comunista já dominava todas as redações da grande mídia e ainda tinha a imprensa nanica, que falava contra a grande mídia, exatamente como acontece hoje. A Folha colabora com os caras e os caras ainda chamam de imprensa golpista. O que é isso? Desinformação, meu filho. Não há briga nenhuma com a mídia, eles estão em perfeito acordo. Então, a mídia é o grande instrumento da ocupação do espaço cultural. E se nós não conseguirmos limpar a mídia, não limparemos o Brasil. Então, primeira fileira de soldados do comunismo que a gente tem que derrubar, a mídia. Né? Então tem que espremer essa Folha de São Paulo na parede. Eles são tão estúpidos, não forem derrubados pela gente, vão ser derrubados por eles mesmos. Sim, mas pode ser derrubado pelos seus próprios companheiros, mas aí em vantagem deles. Nós temos que derrubá-los antes. Sim, claro. Tá entendendo? Agora, você veja. Eu estou sentindo que isso está acontecendo anos atrás. Quando começou esse negócio de Foro de São Paulo, eu propus aí vários empresários liberais a seguinte coisa. Eu disse, vamos organizar comissões de empresários, pessoas importantes, representativas, para visitar os donos de jornais, levar para eles a documentação da distorção, da mentirada que eles estão fazendo e exigir uma cobertura idônea. Se tivesse feito isso, 15 anos atrás, jamais teríamos chegado a este ponto, porque os crimes não teriam, o Foro de São Paulo não teria sido escondido, a aliança com o narcotráfico não teria sido escondida, e o povo estaria sabendo das coisas 15 anos de antecedência. Agora, os empresários liberais vinham com a mesma conversa de, não, nós temos uma democracia. Eu digo, mas escuta, mas o que eu estou propondo é uma mídia democrática. Você fazer uma comissão para exigir uma cobertura idônea de um dono de jornal é a coisa mais democrática que existe. É? Então é o seguinte... Mas não é aquela coisa, sabe, Olavo? Então, o comunismo acabou, isso é uma coisa inconsequente. As pessoas entraram numa dessas, entendeu? Mas agora tem uma coisa que eu vou te dizer, Olavo. Aqui a coisa, o bicho está pegando, os empresários, está todo mundo morrendo de medo. E eu te digo uma coisa, esse paradigma que foi criado a partir dos anos 60, ele está profundamente ameaçado. Tanto nas redações, eu sinto que os jornais, a mídia em geral, os artistas, aqueles baluartes da MPB, eles estão profundamente ameaçados. Por exemplo, o Gilberto Gil, ele foi tão canalha, que ele apoiou a Marina. Quando o Aécio foi para o segundo turno, eu soube que a empresária dele escreveu uma carta para o Aécio se oferecendo como ministro da Cultura, e uma semana depois estava apoiando a Dilma. Esses caras estão podres, esses caras estão prontos para cair. Eu sinto que esse paradigma, essa mumificação da cultura brasileira, tanto dos intelectuais, por exemplo, hoje saiu no Globo uma manchete assim, Chico Buarque volta à literatura, do lado um anúncio da Petrobras, você está entendendo? Isso eu acho que está prestes a cair. Quer dizer, toda esta cultura, entre aspas, isso é tudo mantido com dinheiro do governo, a gente está sabendo disso aí. Isso aí está para cair. Quer dizer, essa coleção de ídolos, de totens, está para cair, vão cair no desprezo público. Tá certo? E já estão caindo um atrás do outro. Agora, o seu Aécio, se não tomar cuidado, vai cair também. Porque o amor que o povo lhe deu... Temos o nosso querido Aécio, amanhã ele vai falar... Do dia para a noite, se ele não for homem. Se ele não falar, te digo mais, se ele não falar do Foro de São Paulo nos próximos meses, ele está acabado. Porque ele não pode ajudar a manter... Eu vou te dizer, como eu vi pessoas, a boca do povo é essa, Foro de São Paulo. Todo mundo quer saber sobre o Foro de São Paulo. Mas o Foro de São Paulo é o acontecimento. Eu vou repetir, é a maior organização política que já existiu na história do continente latino-americano. Nunca existiu uma coisa desse tamanho, com esta riqueza, com esses meios de ação. Como é que pode dizer que isso não tem importância, que isso é nada, que isso é... são só os velhinhos. O que é isso, porra? Quer dizer, estão gozando a nossa cara. Agora, a mídia e todos esses políticos do PSDB, seu Zé Serra, todos eles ajudaram a esconder isso aí. Então, eles são traidores também. Agora, o seu Aécio, ele se destacou por ele falar um pouco mais duro do que os seus companheiros de partido. Agora, vamos ver até que ponto
essa dureza era de verdade ou era apenas um dildo que ele comprou para fins eleitorais. Tá entendendo? Fica mostrando, aqui é picadura de nada de plástico. O dildo eleitoral! A sua tá caindo, né? O dildo eleitoral. Então agora acabou a eleição, vamos ver se tem pica mesmo, você tá entendendo? Se não tiver, ele vai ser esquecido como tantos outros. Dildo eleitoral, tem que parar com esse dildo eleitoral é sensacional. Olha, do querido Aécio Neves, por favor, não se torne um dildo eleitoral. Amanhã nos prestigie, estamos com você, não abrimos, mas por favor, cuidado com o dildo eleitoral. Ele tem que escolher entre se tornar o político mais amado da história do Brasil e virar mais um Zé Serra, mais um Chico Graziano, mais um bosta desse aí. Ele vai ter que escolher. Tudo com Kennedy Tupiniquim, né, Olavo? O Aécio tem tudo para se tornar um Kennedy. Tem uma bela primeira-dama, tem uma boa retórica, tem traquejo, ele tem pujança, ele tem tudo para se tornar um grande herói da política nacional. Ele tem todos os requisitos, ele é neto do tranqueiro do herói nacional. Ele por si só, ele se basta, ele não precisa do respaldo do partido dele com toda a sua história ambígua. Então a gente convoca o Aécio, você é o cara, rapaz. Vai lá e pega o que é seu. Então o negócio, ele tem que provar o que aqui veio, você tá entendendo? Agora, veja, a expressão Foro de São Paulo, se isso não aparecer na boca dele nos próximos meses, ele está acabado. Porque é este o inimigo, esse é o nome do inimigo, meu Deus do céu. É uma organização internacional. Né, Olavo? Na próxima jogada ele vai ter que se enfrentar com isso. Claro, claro. Agora, fica dando ouvido a esse merda desse Chico Graziano e outros como ele. O que é isto, porra? Você veja, eu sei que o Aécio podia ser um grande presidente, ele tem tudo para isso. Capacidade administrativa ele tem, tá certo? Tem iniciativa. Provou que ele não é um bundão. Agora só temos que ver tal negócio, se era de verdade ou se era um... Né? Ele pode estar com muitas amarras às bases parlamentares do partido, né, Olavo? Coisa que ele jamais vai desculpar qualquer atitude flácida dele. Rompa com tudo isso e fique do lado do povo. Você vai ganhar. Tá? Porque eu tenho certeza que a votação do Aécio foi muito mais do que 48%, mas muito mais. Não é 2 ou 3% a mais, não. Ele teve uns 70%. Isso foi encoberto pelas máquinas. E acho que as máquinas... essa população está órfã. Essa população está órfã dele. Ele tem que saber disso, que ele está doida, de braços abertos, esperando por ele. Né? E esse povo é que vai dar legitimidade a ele, e ele tem obrigação de saber disso, e saber distinguir o joio do trigo, saber que esse povo que estava lá nas ruas no sábado, esse era o povo brasileiro. Não adianta querer maquiar gente de golpista, de elite branca, não, esse era o povo. Tantas pessoas, vendedor de rua, guardador de carro, pessoas de... Tinha até uma cena maravilhosa em que a gente foi passando com um carro, aí viu uma mulher pelada, inteiramente pelada, Olavo, totalmente pelada na sacada, dizendo, fora Dilma, fora Dilma. Quer dizer... a pessoa, eu fiquei arrependidíssimo de não estar com o meu celular na mão, porque a cena era feliniana, era sensacional. Sabe, pessoas no pastel, comendo pastel, pessoas de todos os tipos, ceguinho, tinha um ceguinho do lado, com uma pessoa seguindo ele, gritando palavra de ordem. Então, uma coisa, foi muito lindo. As pessoas têm que entender isso. Eu acho que esse nosso hangout serve para registrar isso de uma forma muito singela. Olha, estava o povo brasileiro em estado puro ali dentro. Sabe, várias pessoas de classes das mais variadas, classe média, pessoa que paga imposto, médicos. Aí o cara dizia assim, não, eu sou físico, eu sou professor, eu sou médico, sabe, de vários estratos sociais. Foi muito comovido. Sabe o que me apareceu hoje? Diz que eu tenho um monte de leitores lá no Complexo da Maré. Isso! Olavo, você é um cara lido, por exemplo, eu fui fazer em Turmalina, lá no norte de Minas Gerais, praticamente na fronteira com a Bahia, para 15 mil pessoas, Olavo. Aí as pessoas todas gritando teu nome, sabe? Do lado do caminhão tinha uma pequena multidão anexa à própria
pessoa conseguindo o cara dizendo, Olavo tinha razão, Olavo tinha razão. Queria assim, fala do Olavo. Assim, sabe? Mas isso é maravilhoso. Eu mandei até para Roxânio um cartãozinho de guardanapo de um cara que escreveu à mão, assim, Lobão para vice, Olavo para presidente, obrigado. Peraí. Não, eu sei que nem eu nem vocês é isso, mas é um carinho que as pessoas, é um reconhecimento que as pessoas... Você vê que fenômeno. Você vê aqui, antes da elite letrada, o povo tomou consciência do que eu estou dizendo. Reconheceu isso antes, Olavo, isso é maravilhoso. As pessoas estão lendo seus livros, Olavo. As pessoas estão lendo seus livros, não é só o do idiota, não, nem do imbecil coletivo, não. Tem pessoas discutindo várias publicações suas, isso é uma coisa que é um fenômeno, sabe? E isso é uma coisa maravilhosa, porque é uma coisa que você sente que está além do boicote, além do desprezo estratégico da maioria esmagadora da mídia. Isso é uma coisa... Eu viajo pelo Brasil. Eu só tinha os dois na vida. Eu queria ser o negro que entende o que está acontecendo. E eu entendi mesmo, e estou explicando, porra. A rapaziada se amarra, Olavo. Ah, a Regina está falando uma coisa. Hã? Ah, a Regina estava falando uma coisa aqui que eu não sabia, que eu estou sabendo agora. Ela assim, olha, o pessoal que estava na passeata queria botar um telão para você aparecer no Skype na passeata, Olavo. Coisa mais querida, né? Ah, eu apareceria, claro. Bom, dia 15 a gente pode... Eu falo para os caras lá. Não vamos fazer, vamos marcar tudo marcadinho. Inclusive, se você ficar dando esporro nos casais, assim não é possível. Agora, eu acho incrível, o povo brasileiro está de parabéns, porque ele mostrou que é mais inteligente do que jornalista, político, professor de universidade, toda essa curriola. Está furando bloqueio lá. Você leu o livro do Raimundo Fauro, que se chama Os Donos do Poder, em que ele falava que o Brasil é esmagado por um negócio que ele chama o estamento burocrático. É isto que sufoca o Brasil, e continua sufocando. Se não importa se está na mão desse ou daquele, é sempre isso. É aquela rede de compromissos que é feita assim por trás do pano, você está entendendo? Aquela sensação de pântano, né? Daquele atoleiro. E esses caras aqui, vamos dizer, que estão sufocando o Brasil. Nós temos que tirar eles de cima, porra. Agora, o que eu sinto, sabe, Olavo, assim, a gente começou bem pouquinho, você foi o pioneiro, mas assim, a gente é forte, viu? E eles são fracos. A gente tem que entender, passar isso para as pessoas e dizer, olha, não tenham medo desses caras, esses caras não merecem o nosso medo. Eles têm que ser tratados no chinelo, porque no são... No chinelo. Eles só slogans e chavões, é só isso que falam, eles não têm um mínimo contato com a realidade, eles não querem a realidade. Eles não querem saber da realidade. Por quê? Porque eles vivem na falsidade, meu Deus do céu. Então, se aparece a realidade, eles estão ferrados. A realidade é que nem a luz que você joga em cima das baratas, tudo sai correndo. E aquela coisa que eu acho que é muito propícia de a gente falar agora, porque é exatamente isso. O que é verdade e o que é mentira? Aí vem aquela coisa do relativismo. Não, e o que eu acho muito interessante, como a coisa da razão, que você escreveu num determinado livro, que a razão, na verdade, é a ratio, né? Que é a proporção. Você sabe de onde surgiu essa moda do relativismo nos últimos 30 ou 40 anos. Surgiu o seguinte, esse pessoal da esquerda começou a ver que eles mesmo eram criminosos, que eles eram piores do que todo mundo. Eles disseram, pô, nós não aguentamos a verdade, então vamos partir para outra, dizer que a verdade não existe. Foi isso. Porque aí fica a terra de ninguém. E se o nego está com a razão, ele não vai apelar para relativismo nenhum. Por que é isso? Não, eu acho que seria legal você falar sobre isso, porque o que eu achei muito interessante é como reconhecer que uma coisa é verdadeira através da razão, que é através da proporção. Ou seja, porque a proporção desmascara o relativismo, não é? Você fala, isso aqui com aquilo ali, isso aqui parte daqui para o ponto A, para o ponto B, você mapeia uma determinada circunstância através da proporção. E eu acho que a proporção é a principal vítima do relativismo. Seria isso? Claro, mas a primeira coisa deles é abolir o senso das proporções. Quem que é um esquerdista? O esquerdista é um negro
que quer fuzilar todos os seus adversários, quer matar todos, como fizeram na União Soviética, na China, em Cuba, etc. Mas ele vê um menino armado com uma arminha de plástico, ele diz, esse é um fascista homicida. É assim, porra. Mas é a mesma coisa. Você agora, botar um Kalashnikov no palestino é gente fina. Agora, você comprar uma arminha, uma pistola d'água, você é um facínora, né? Exatamente. Então é total abolição do senso das proporções e, portanto, é a loucura obrigatória. É a doença mental obrigatória. Quer dizer, que é a patocracia. Conseguiram fazer durante esses 20 anos foi distorcer completamente a percepção que o brasileiro tem dos fatos e criar uma atmosfera de demência geral. Então, daí, quando cresce o número de homicídio, cresce o consumo de droga, cresce a anarquia para tudo quanto é lado, cresce a corrupção, falam, bom, eles que fizeram isso. Não, e essa quantidade de crimes, né? Porque assim, nós temos um país que a gente tem uma quantidade olímpica de assassinatos, né? E isso seria o suficiente para poder, inclusive, eliminar o governo, né? Diante desses 70 mil homicídios por ano, você continuar proibindo que o cidadão brasileiro tenha uma arma para se defender é matá-lo. Esse governo está entregando o cidadão inerme na mão de assassinos. E isto é uma política deliberada, eles gostam disso. Por quê? Eles estão aliados com quem? Com o povo brasileiro? Não, eles estão aliados com o Farc, com o narcotraficante. Você está entendendo? Uhum. Então eles estão advogando em causa própria. Não mate os bandidos, porque os bandidos são meus amigos. Agora, matar aí o camarada... O Suplicy dormindo na cadeia, né? O Suplicy é o brother do... Ele acha que aquele cara ali é uma vítima... E eu acho que essa coisa do cara da classe alta, como um Suplicy, um quatrocentão, colocar um delinquente como um cara que nasceu bem, foi vítima da sociedade, é um assinte com o cara pobre que lutou, que estudou, que venceu, que temos vários exemplos no Brasil. Isso daí é um assinte para justamente aquele cara que luta a batalha, veio de baixo e conseguiu alguma coisa na vida. Isso é um desserviço para o estímulo da pessoa que quer vencer na vida, né? Essa conversa de pobre, já vim de baixo, ninguém veio de mais baixo do que eu. Minha avó era lavadeira, minha mãe era operária da indústria gráfica. Tá? E foi daí que eu vim. Então, vem com conversa de pobre para mim, a mim não me comove, porque eu sei a pobreza, vivi realmente a pobreza. Pobreza extrema. Né? Então eu não me comovo com essa história de que Lula não sei o que, não sei o que. O Lula tem uma vida muito mais mansa do que a minha, te garanto. O seu extrato social não deve nada em termos de miseria para o próprio extrato social do Lula. Agora o Suplicy, eu queria ver ele dormir na cela do Lula. Ser enrabado pelo Lula como um sátiro. Na cela do Lula, rapaz. Aí sim tu prova que tem coragem, né? Um sátiro absolutamente incontido, né? Você viu que eu lancei essa semana? A campanha do insulto modelo? O insulto modelo é o seguinte, não vou nem mandar você tomar no cu, senão vai pedir minha pica emprestada. O insulto modelo é só na moita. Não, você gosta. Eu tô querendo que você se foda e você tá gostando do que eu tô querendo te insultar, né? Mas a sem vergonha é tamanha, porque na verdade o que está acontecendo é isso mesmo, né? É uma coisa muito engraçada, porque a gente é muito blasé, tem muito fair play, né? Porque eu vou te dizer, é muito difícil realmente a questão da gente perceber uma coisa que você sempre fala sobre assim, a falta de intelectual brasileiro em se repensar, de perceber a sua realidade ao redor, essa pasmaceira, essa coisa pantanosa, essa coisa Chico Buarquica, minhóquica, sabe? De um rebolativismo absolutamente de uma falta de virilidade, porque a gente pensa assim, o yin, o yang, não sei o quê, pô, a gente precisa de virilidade, pô, pessoal,
porra, delicadeza pô, a gente é super delicado, nós somos umas damas, mas a virilidade é fundamental para turbinar o Brasil. E essa coisa de querer destituir o patriarcado, vou botar um monte de feminista chota seca, de axilas cabeludas. Esse pessoal de Nova Ordem Global, eles querem destruir a família patriarcal dos outros, porque a deles eles mantêm. Porque a família patriarcal é uma base de poder. Quem tem uma, tem poder. Então eles querem que só eles tenham. Então eles vêm com essa conversa de novas modalidades de família. Vê se os Rockefeller vão adotar essa nova modalidade de família. A gente até agora não tem uma ditatriz, né? Ditatriz não tem, né? A gente só tem ditador, né? O Mao Tse Tung é o Mao Tse Tung, não é Mao Tse Tunga. Não é o Stalin, não é o Fidel, não é o Hitler, né? São todos homens, né? É um patriarcado de uma forma ou de outra. Mas eles querem um patriarcado só deles. Você não pode ter uma resistência. Tem que dissolver a sua família, jogar seus filhos contra você. Agora, quando você chega nas grandes famílias que estão determinando o curso dos acontecimentos, vigora o patriarcado, sim, a hierarquia, a obediência, e todo mundo faz o que o vovô manda. Porque, de uma forma ou de outra, o bom andamento do serviço da ordem natural da natureza, vamos dizer assim, é o princípio do feminino com o masculino. O que eu queria é amputar o princípio masculino, não vai funcionar. Você vai lá no Clube Bilderberg e vê se tem algum casamento gay lá dentro. Casamento gay não tem, né? Só tem famílias muito bem constituídas. Claro, claro. Todas as coroas europeias, né? A família é um privilégio dos ricos, esse é o problema. E essa esquerda inteira trabalha para essa elite global, isso não tem a menor dúvida. Agora, o que é pior, Olavo, é que você falar uma coisa dessas soa na cabeça assim, de 90% das pessoas que estão ouvindo uma coisa absolutamente absurda. E, apesar do Bilderberg, eu comprei agora vários livros do Kindle, que agora vou me deliciar com as histórias do Clube de Bilderberg, e outras tantas. E aquele livro do Dugin foi muito, muito esclarecedor. E a maneira de um cara que você falou mesmo, o Alexander Dugin, vamos capitular para as pessoas, é a eminência parda do Putin. A argumentação dele é muito pobre, né? E aquela coisa, ele tá contra-argumentando já no ad hominem, e de repente ele convoca toda a América Latina para consegui-lo. De uma maneira um padrão muito patológico. Ele é um homem que tudo não entendeu merda nenhuma. Dentro dessa conspiração mundial, né? Ele é um homem muito erudito, ele leu muito, não entendeu bosta nenhuma, fez uma salada dos demônios. Entendeu? Não é uma mente clara, nem uma mente organizada. É um demagogo. Demagogo de alto gabarito, muito melhor do que os petistas, claro, mas nem por isso vale alguma coisa. Agora, pode chamar... É engraçado ele falando... O pessoal quer discutir, falar que o Olavo devia debater com fulano. Eu aceito debater com Antônio Negri. Eu aceito debater com David Harvey. Eu aceito debater com gente desse nível. Agora, vou debater com o Chico Graziano? Que brincadeira é essa? Então, o próprio Dugin, pelo menos pela hierarquia dele, é um cara, que simplesmente ele tem um poder imenso na mão. Agora, realmente... Você tem que fazer um debate com o Walter Pomar. Né? Você tem que fazer um debate com o Walter Pomar. Ele que vai pomar no cu, você está entendendo? Vai pomar no cu. Quer dizer, parece um jovem universitário recém-saído da universidade, que está ali, ganhou um posto, sei lá por que cargas d'água, porque não mostra o menor tipo de proficiência que tem um mérito realmente proporcional ao posto que ele está exercendo, né? As pessoas não sabem nem falar, meu Deus do céu. Como é que eu vou discutir com eles? Né? Os caras chegam lá, sanduíche, ishi. Não dá. O negócio está muito esquisito. Agora, esquisito também está mais para eles. Eu sinto que a coisa está caindo, sabe? Eu não consigo enxergar que esse governo ele vai chegar ao final, Olavo. O que você acha disso? Não pode chegar. Nós temos que fazer impeachment dessa dona anteontem. Agora, o negócio das eleições, presta atenção, não é pedir recontagem, porque o cara pode perfeitamente programar as maquininhas para elas fazer a contagem à maneira deles.
Ele continua com as maquininhas na mão, ele tem controle absoluto. Se você deixa passar uma semana ou duas, pronto, já reprogramou tudo. Então não é isso, é responsabilizá-lo pela existência de fraudes que ele garantiu que não aconteceriam. Porque ele se autonomeou a pessoa mais confiável do Brasil. Deixem tudo na minha mão, vocês não precisam saber de nada. Essa é a transparência. Uma pessoa que é infalível tem que ter, né? Então, se aconteceu uma fraude, a responsabilidade direta é dele. Já que nós não temos direito de fiscalização, quem tem? Você, então você deixou passar. Então, é esse o ponto. Tem que tirar esse cara de lá, tá certo? E tem que tirar a Dilma, sim, na base do impeachment. Porque o número de crimes que esse governo já cometeu ultrapassa a imaginação humana. Ultrapassa a imaginação humana, era assim, verdade. A comissão de 3% vai sempre o PT, sempre o PT, sempre o PT. O que é isso, porra? E nós vamos deixar isso continuar acontecendo indefinidamente? E daí eles ficarem inventando historinha de que o Aécio Xerococa, né? O Olavo peidou, né? Sei lá, o Lobão comeu empregada. Né? São esses. Olha, meu Deus do céu. Quer dizer, ao mesmo tempo é uma agressividade e uma fraqueza horrível. Porque eu garanto. Disseram que eu estuprei minha mãe. Cara, nessa última semana eu ouvia coisas assim, Olavo. Você cala a boca que você estuprou sua mãe. Entendeu? Aí eu falo assim, eu pratiquei os embutidos, eu falo assim, meu amigo, foi a sua. Querido. Não foi a minha, não foi a sua. Essa foi a sua origem. Agora, minha mulher é mais desaforada, Olavo, ela já logo manda tomar no cu. E eu fico praticando os embudismos, eu falo assim, meu querido, bom, agora o que eu acho interessante, que eu quero transmitir para as pessoas é o seguinte, olha, estamos todos muito tranquilos, sabe? Isso é uma coisa que reina no nosso espírito. Estamos realmente tranquilos. Apesar de toda a situação ser muito turbulenta, a gente sabe de tudo isso. Agora, é um grande prazer vê-los absolutamente desestruturados, aquela vilania aparecendo, eclodindo perante a toda a opinião pública, porque tanto os órgãos de imprensa, os militantes, eles estão peidando literalmente na farofa, porque absolutamente estão absolutamente desesperados, as piores falcatruas, os argumentos mais torpes, mais sórdidos do mundo, e nós estamos aqui felizes a cantar, fazendo lá, e lá, 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 e lá, 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 na maior felicidade, no maior amor, na maior fair play, tendo que aturar esse monte de cretino, e eu percebo que cada vez mais, Olavo, as pessoas estão adotando essa postura, porque a gente tem que ter esse bom humor, a gente tem que manter o nosso savoir-faire, tem que saber a hora de morder e a hora de assoprar, mandar tomar no cu, mandar chupar uma rola, e uma hora de congratulações e de ser bastante evasivo. Eu acho o seguinte, nós estamos num caminho legal. Eu acho que esses hangouts estão sendo muito importantes, Olavo. A sua presença, através deles, está sendo muito, muito importante para todo mundo. E eu acho que agora, sim, como você sempre falou, a gente sempre teve falta de uma coesão, não tem essa militância, todo mundo trabalha, a gente não tem tempo de ficar militando politicamente. Então, esse tipo de esclarecimento é muito importante, Olavo. Então, eu só posso agradecer do fundo do meu coração a sua participação, e isso é muito importante para que a gente tenha uma unidade, para que a gente não possa se permitir... Espera, o que tem aqui? O que é? O que tem a ver? O que tem a dizer? Sobre os petistas? A Regina está me mandando aqui, estão várias perguntas, então eu quero te passar essa aqui. Estão pedindo para você o que você tem a dizer aos petistas. Aos jovens petistas, mais importante. Olha, com você. Vocês estão na esquerda, eu estava muito mais na esquerda do que vocês. Eu estava metido no Partido Comunista, na Alta Marighella, tá certo? E durante 8 anos da minha vida estudei esta merda de marxismo dia e noite. Né? E comecei a deixar de ser marxista na hora que eu percebi que os outros não tinham estudado bosta nenhuma e que só eu sabia daquilo. Até hoje está assim. Você vê, o Fernando Henrique Cardoso, ele ganhou fama, por quê? Porque ele leu o Capital em grupo, não é nem capaz de ler a porra do livro sozinho. Isso é um intelectual no Brasil. Esses são os livros que leram, né? Ele escuta, o Capital é assim, você pega um mês da sua vida e você dedica e você lê aquela porra do fim. Qual é a dificuldade? Se você é um homem de estudo, você faz isso.
Agora, uma coisa o pessoal tem que entender. Você raciocinar por estereótipos, por chavões, por esses símbolos, é auto-intoxicação, é auto-hipnose. Por exemplo, a palavra fascismo, quando eu uso a palavra fascismo, eu estou usando como um conceito científico descritivo. Eu sei o que é fascismo, eu estudei, e sei reconhecê-lo quando ele aparece. Né? E esse pessoal não, eles usam o fascismo como um insulto apenas. Né? Eles acham qualquer coisa que está... uma coisa escatológica. À direita de Trotsky é fascismo. Né? Então, isso aí é uma maneira de pensar que é como um latido, isso não é pensamento. Isso não apreende a realidade, meu filho. Isso você vive no estado de auto-hipnose. A auto-hipnose é um processo histérico. Você fala, você ouve e você se persuade daquilo que você ouviu. Quer dizer, vai da sua boca para o seu ouvido. Vocês todos estão nisso. Agora, tenha coragem de estudar. Por exemplo, você quer falar mal do Olavo? Você leia os livros dele, meu Deus do céu. Leia, olha, faça um desafio. Eu sempre falo isso. E destrua-os. Né? Faz uma argumentação, prova que está tudo errado. Eles não conseguem fazer isso. Então o que eles fazem? Eles pegam uma frase isolada aqui, outra ali, que cataram num programa de rádio. Né? Isso é o máximo que conseguem fazer. Agora, cadê a esquerda? Karl Marx, Olavo. Ontem eu acabei de ler o livro sobre o seu. Eu estou lendo o livro do Mao Tse Tung, outra vez. Estou lendo em inglês para poder praticar meu inglês. A biografia do Mao Tse Tung de Halliday Yun-Shun, né? Mas aí vai muito. Eu já li alguns livros seus. Ontem eu terminei o do Maquiavel, que é um livro brilhante sobre o tipo da coisa que é uma sacada fundamental de saber qual moderno, contemporâneo, e os desdobramentos que ele teve em todas essas doutrinas, né? E que, pô, se a gente está falando sobre Marx aqui, imagina só o Maquiavel, como é que ele passa longe da percepção dessas pessoas, né? Maquiavel era uma besta quadrada, meu Deus do céu. Lê o meu livro, você vai ver, ele não entendia merda nenhuma de política, estava sempre do lado perdedor. Ele era o Chico Graziano da época, né? Conselho, o aconselhado se fode, ele se fode junto. É isso que o Maquiavel sabia fazer, pô. Agora tem gente que acha que ser malvadinho é ser realista. Isso chama isso de maquiavelismo. Né? Então, agora, Karl Marx, eu escrevi muito sobre Karl Marx, espalhado, nunca juntei num livro. Tá certo? Mas olha, eu conheço esse negócio, eu sei do que se trata, e vocês não. Vocês lêem um livro da Marlene Chauí e acham que já sabe tudo. Né? Esse é muita presunção da sua parte. É presunção juvenil. Por que a pessoa tem presunção juvenil? Porque é um complexado, porque é um fracassado, porque é um Zé Ninguém. Então ele precisa inventar uma identidade para ele e o partido lhe dá essa identidade. Era por isso que o pessoal entrava no partido nazista na Alemanha, por isso que entrava no partido comunista na União Soviética, para sentir que é alguém. Né? É o Palmolenga adquirindo um pseudofalo coletivo, né? Isso. O nego veste um dildo. Né? Ele entra dentro do dildo. Né? Então, é isso que está acontecendo hoje. Agora, se você é alguma coisa, meu filho, você não precisa ter partido. Olha, eu não tenho partido, eu não tenho grupo, eu não tenho nem emprego, porra. Tá entendendo? Quem inventou meu emprego fui eu mesmo. Qual é esse emprego? Meu emprego é ser o Olavo de Carvalho. Né? O meu também, viu? Esse ninguém está aqui a fim de ser candidato a nada, pelo amor de Deus. A gente é cidadão, a gente está aqui como cidadão. Isso é uma coisa muito importante para todo mundo entender. Ó, ninguém é candidato, ninguém quer nada, nem você, nem eu, nem a gente não leva jeito para isso, nem quer, porque a gente está muito feliz no que a gente faz. Agora, outra coisa, tem mais duas perguntas. Quando o cara me demitiu do Globo, acho que eles pensaram assim, agora nós vamos tirar o instrumento dele, ninguém mais vai ouvir. O número do meu leitor centuplicou depois que eu saí do Globo. Hein? Eu não preciso de Globo nenhum, meu filho. Hein? Que maravilha, né? Eu também não precisa. Você lembra quando o Juca Chaves saiu do circuito, né, da indústria de disco, da TV, etc. Tá fudido. Ele ganha mais dinheiro do que nunca. Os shows dele fazem sucesso danado no Brasil inteiro. Olavo, eu inventei um universo paralelo, isso em 98. Foi a minha redenção. Porque agora eu tenho um público fiel que eu consigo ter toda a minha agenda e não preciso mais aparecer em programa de entrevista, de novela. E aí pessoal, você está sumido. Eu estou sumido e não quero aparecer outra vez.
Não precisa né? beijar a mão. Não é... Graças a Deus a gente adquiriu essa liberdade. Agora é o seguinte, tem duas coisas que as pessoas estão perguntando para você. Bom, tem um aqui que eu vou passar essa pergunta. Bom, então pergunta assim, qual é o livro que marcou a sua vida, Olavo? É uma pergunta que veio aqui para você. O livro que eu acho que o que mais marcou a minha vida foi o livro A Vida Intelectual, do padre Chertian. Esse decidiu a minha carreira. Repete, padre? Padre Antonin Chertian. Do padre? Antonin Chertian. Uhum. O livro La Vie Intellectuelle. Boa. Esse livro decidiu a minha carreira. Quando eu li esse livro, que eu falei, tem que parar com essa merda de jornalismo e tem que ser professor. Tem que começar a ensinar as pessoas. Isso aí foi mais de 30 anos. Vórtex. Esse é o livro A Vida Intelectual. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Ali que você entende o que é ser um intelectual, o que é ser um homem de estudos. Não perante esta putada, você está entendendo, de USP, mas perante o próprio Deus. Porque a vida intelectual é uma vida consagrada, como a de um monge. Você está trabalhando para Deus e é perante Ele que você tem que prestar satisfação. Ele é o seu leitor, seu ouvinte único. Tem que fazer tudo para Ele. E não dá satisfação para os outros. Vão tomar nos cu. Olha, estou começando a me preparar para ler o Mário Ferreira dos Santos, viu? Sobre a simbólica. Difícil, porque os livros dele foram tão mal editados, rapaz. Né? Eu nem botei no meu... Agora você encontra coisas do seguinte tipo. Os predicáveis de Aristóteles são 4. Primeiro, segundo e terceiro. Toda hora tem isso nos livros dele. Aquilo foi editado assim, nas coxas. Ele editava aqueles gravadores de fita. E daí a mulher dele não entendia uma palavra do que ele estava falando, ela transcrevia tudo e o pessoal imprimia assim. O horror tem que refazer. Agora, como é que pode se reeditar o Mário Ferreira dos Santos? Você acha que é uma possibilidade de uma editora poder fazer uma coisa mais... tem que fazer um trabalho como se faz, por exemplo, com os textos antigos de Aristóteles. Você tem que ter uma equipe de filólogos estudando aquilo e fazer o que eles chamam de reconstituição conjectural. Você tem palavras faltantes, por exemplo, né? Pontuação faltante. Essa coisa você tem que preencher e tem que explicar, tem que fazer edição crítica com a nota de rodapé, remetendo um texto aos outros, para o pessoal perceber a coerência do pensamento dele. Eu fiz isso aí no livro A Sabedoria das Leis que eu botei mais de uma centena de notas de rodapé lá, né? Reconstituindo o texto na medida do possível. Mas tinha que fazer isso com a obra inteira. E não simplesmente pegar as edições e imprimir. Não pode fazer isso. Aquilo não são livros, considera aquilo manuscritos. São originais, ainda não trabalhados. São estado bruto, né? Estado bruto, rascunho. Aquilo é o rascunho. Agora, o maior filósofo brasileiro, todos os maiores filósofos do século, no mundo inteiro, você não encontra um país que tem um homem dessa estatura. O trabalho que ele fez, olha, é imensurável, é de um valor imensurável. Então, dar a ele uma edição condigna é obrigação. Mas só quem fez o esforcinho para isso até hoje fui eu. Porque o brasileiro é o seguinte, quando ele vê uma obra maravilhosa, ele esconde. Sabe por quê? Porque quem fez não foi ele. Meu Deus. O autor é outro, então vamos esconder. Sabe? Admirar, não tem essa devoção pela grandeza, que felizmente eu tenho, você está entendendo? Eu sei admirar. E eu sei que, por exemplo, comparado ao Mário Ferreira, eu sou cheio da filosofia, você está entendendo? Olá, você é uma figuraça que, pô, realmente, de uma forma ou de outra, você é um cara absolutamente ímpar em tudo isso. Eu quero te perguntar uma outra coisa, que você é o rei da bibliografia, que você dá um monte de dicas. Eu sempre digo, olha, quer saber um livro que você possa ler? Lê um livro do Olavo, que você sempre vai estar ali, um monte de livro que ele vai te recomendar. E aqui tem uma outra, que é o seguinte, o que você indica de leitura para se entender o Brasil de hoje, Olavo? Putz, aí complicou. Porque, veja, a história do Brasil nos últimos 40 anos não foi escrita. Não foi escrita, é verdade. Por exemplo, a história dessas relações entre a esquerda e o banditismo. Você tem um capitulinho que é no livro do Carlos Amorim, sobre o Comando Vermelho.
E trata de um período desse tamanho assim. Né? Outra coisa, a história da apropriação dos aparatos de cultura pela esquerda. Não tem uma história disso. Você descobre que isso começou no tempo ainda dos milicos por causa de um artigo do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que vive no Brasil, conhece o pensamento brasileiro mais do que qualquer brasileiro, e ele mostra como o governo militar, no intuito de ganhar, de seduzir o pessoal da esquerda pacífica, boicotou toda a intelectualidade conservadora nas universidades. Botou todo mundo para fora e encheu de comunista no lugar. Isso no tempo dos milicos. A história está cheia de episódios fundamentais que ninguém conhece. Ninguém escreveu. Você tem os livros, por exemplo, do Marco Antônio Villa, você tem os livros do Flávio Quintela, que começam a contar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Mas a história cultural e psicológica... Você conhece o Azambuja, o Carlos Azambuja? Sim, ele escreveu muita coisa, mas é tudo assim, pontual, você está entendendo? Nós precisamos de uma história... Ele escrito bastante da Meta Total sobre a história recente brasileira, que eu convidaria, inclusive foi meu colega de colégio. Eu acho que ele é um cara que tem potencial para poder desenvolver um belo trabalho em relação à descoberta justamente de contar essa história. Ele e outros tantos historiadores, né? Então, você vê, uma história cultural, psicológica e moral do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos não existe. Se você perguntar, por exemplo, você pega essa intelectualidade de esquerda, os romancistas, escritores de esquerda, a literatura de esquerda no Brasil morreu com os livros Pessach, A Travessia, do Carlos Heitor Coni, e Quarup, do Antônio Calado. Isso foi as últimas produções. Isso foi 67, 68. Acabou. Como é que acabou? O que aconteceu? Como é que se corrompeu essa intelectualidade esquerdista ao ponto de ela não conseguir produzir mais nada? Não rola mais nada. Se suicidava intelectualmente. Essa história tem que ser contada. Se você comparar, por exemplo, eu tive a ocasião de conviver com um grande intelectual comunista que foi o Nabor Caires de Brito. Nabor Caires de Brito não escrevia nada, mas era um negro que você podia conversar com ele sobre Hegel. Horas, ele sabia, tá entendendo? E era o homem do Partido Comunista, foi um dos teóricos da guerrilha, na verdade. Existia tipos como esse no Brasil. Eu ainda conheci o Jacob Orender, que era um gênio. O homem que escreveu o melhor livro sobre a escravidão brasileira, que é o Escravismo Colonial. Tá certo? Ainda conheci ele velhinho, quase caindo pelas tabelas, mas ainda lúcido. Depois disso acabou, não tem mais ninguém. Hoje quem é intelectual é Vladimir Safat, é Chico Graziano. O Chico Buarque, agora está lançando um livro novo. Isso para não falar dos que vieram depois, né? Que nem cito o nome porque eu não consigo lembrar. O que aconteceu, meu Deus do céu? Outra coisa, a mentalidade, os sentimentos do povo brasileiro mudaram muito. O Brasil não é um país para ter 70 mil homicídios por ano. O Brasil da minha juventude é um país onde eu saía de São Paulo para ir para o Rio, para ir em festa na favela, meu Deus do céu, e bailinho na favela. Eu frequentei muito, passava o tempo todo lá também, era todo mundo. Sabe onde? Dormia na praia, tranquilo, não acontecia nada. O Brasil era isto, meu Deus do céu. Como é que se transformou nesta coisa sangrenta que é hoje? Essa história precisa ser contada. De verdade, isso é um manancial muito, muito grande, Olavo. Toda a história moral do Brasil foi encoberta. Os caras não querem contar. Eu vou dizer uma coisa, eu peguei a Bangueira, por exemplo, eu consegui conhecer a dona Zica, dona Neuma, Carlos Cachaça, toda a velha guarda, entrava lá em qualquer hora do dia da noite, e eu peguei essa transição. Até um belo dia que um cara me pegou, me botou um revólver na cabeça, me obrigou a cheirar uma carreira de cocaína com a camisa do Vasco da Gama. Eu falei assim, olha, eu vou cheirar essa porcaria, mas nunca mais eu volto aqui. E eu peguei essa transição. Eu peguei essa transição e percebi como a animosidade foi instaurada dentro daquela comunidade através de uma série de fatores externos, porque não foram fatores internos. Né? Esse que eu acho que é o pulo do gato dessa observação toda para algum intelectual aí desenvolver. Você vê, nem mesmo a história da Igreja Católica no Brasil nos últimos 40 anos foi contada.
Como é que a igreja se corrompeu ao ponto de se tornar um órgão auxiliar do PT, meu Deus do céu? É. Como foi a OAB também, né? essa história? Mas é tanta sujeira que ninguém quer lembrar, porra. Agora, Mas, cada governador vasculhar isso aí, porra. isso é muito interessante porque você começa a alinhavar isso, você percebe que o PT ele começa a ter vários satélites, né? Você vê a Igreja Brasileira, tem a OAB, você vê o aparelhamento do Estado, os intelectuais, você vê a música popular brasileira, que as pessoas agora não... Eu penso assim, por mais que e há um descontentamento enorme na classe artística, mas as pessoas morrem de medo, morrem, se cagam todas do PT. Então fica essa coisa meio que postiça, meio que artificial, mas ao mesmo tempo muito impositiva, que é uma coisa de toda a sociedade girando em torno de uma coisa que emana um poder que a gente não consegue explicar. Não, mas é o tal negócio. Se você domina a indústria das artes, né, a educação e a mídia, acabou. Acabou. Só a sua voz se ouve. E o pior é que eles faziam um discurso único falando contra o discurso único, quando o único discurso único era o deles. Eles conseguiram vencer o país, ao mesmo tempo apagando todo o passado, né, permitindo que décadas e décadas se passassem sem você ter um registro, não só na história, mas na literatura. Porque você vira, a literatura é uma espécie de historiografia sem documento. Historiografia é feita com documentos imaginários, de percepção pessoal, etc, etc. Mas ela é o documento da sociedade. A literatura brasileira dos últimos 40 ou 50 anos não documenta nada do que aconteceu. É insípida, não. Você vê, quando você lê os antigos escritores brasileiros, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Zé Geraldo Vieira, então você vê a sociedade brasileira. Otávio de Faria, você vê a vida brasileira. O Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos. Sumiu. Então, o que aconteceu, meu Deus do céu? Eu acho que um fenômeno desse de total esquecimento, total estupidificação da intelectualidade nunca aconteceu no mundo. Não vejo fenômeno similar em parte alguma. Nas piores situações do mundo, você vê que ainda existem escritores, existem intelectuais tentando pensar, tentando compreender e explicar. No Brasil não tem nada. Sobrou é uma paralisia impressionante. No Brasil real. É uma coisa horrível isso aí. Quando a minha avó que escolheu meu nome, Olavo, quer dizer sobrevivente. E eu pensava assim, porra, esse negócio é profético, porque morreu todo mundo, sobrou eu, porra. E depois sabe o que acontece, Olavo? Depois acham que a gente é simplesmente um iconoclasta gratuito, quando a gente percebe um deserto. Sabe? Não adianta. Assim, nada para gente derrubar, não tem nada, porra. Sabe, assim, mas como. E tem uma hierarquia, que isso é uma coisa que talvez seja uma das principais fontes dessa paralisia, que é uma determinada ética, sei lá, ou um protocolo, que você não pode atacar os pilares dessa paralisia, que são a música popular brasileira, são a intelectualidade santificada e que é absolutamente abaixo do nível da mediocridade. A gente sabe disso. E, ao mesmo tempo, eu me lembro do Bruno Tolentino, quando chegou aqui no Brasil, ele causou muito mais rebuliço por um comentário bastante corriqueiro sobre ele achar ou não achar o que acontece do Caetano, do Gil, do que provavelmente a obra monumental dele. A gente tinha acabado de lançar Memórias de A Balada do Cárcere, e eu acabei lendo toda a obra dele, e ficando estarrecido, com a qualidade de uma coisa que veio de fora, praticamente. Mas é claro, mas você vê, quando o Bruno Tolentino saiu do Brasil, que poetas que você tinha por aí? Você tinha Cecília Meirelles, você tinha o Jorge de Lima, você tinha o Murilo Mendes, você tinha o Carlos Drummond de Andrade, você tinha o Manuel Bandeira, você tinha o Augusto Mar. Era isso. Quando o Bruno voltou 30 anos depois, o que tem? Tem o Caetano Veloso e o Chico Buarque. Não dá. Agora, ele diz, isso não é literatura, que é a coisa óbvia. E o pessoal criou uma celeuma, né? Fazendo uma declaração iconoclástica, quando isso não é iconoclástico. Para ter iconoclástico precisa ter os ídolos para derrubar, isso não são ídolos. São ídolos da música popular. Que é totalmente diferente de poesia. Eu faço letra, eu sou letrista, eu não sou poeta. Quando a pessoa, eu sou, inclusive, baterista. Eu faço letra porque, na verdade, eu preciso de ter uma coisinha lá para falar, porque eu gosto de música instrumental.
Agora, achar que... E olha que eu acho que faço letra melhor que esses caras. Mas, assim, achar que esses caras são poetas, quando você lê um cara como o Bruno Tolentino, é realmente pífio, né? Uma coisa que... Você vê a história, eu publiquei um artigo sobre isso, a história do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes antigamente era um cara católico, conservador, um cara muito esquisito, é um esquisitão. Mas é um belo sonetista, né? O Vinícius tinha bons sonetos. E escreveu coisas assim, imortais naquela época. Daí, mais tarde, aderiu, aí só pensava em mulherada, e daí virou um tipo popular, um ídolo da esquerda, justamente nos anos de decadência dele. Não escreveu mais uma linha que prestasse, porra. Esses caras... Ele parecia um Sargentelli protopunk, Olavo. Ele não parecia um Sargentelli. Exatamente. E não foi só ele, não. Você vê, teve um caso trágico, que é o Roland Corbusier. Roland Corbusier era um cara do Partido Trabalhista, escreveu grandes livros como A Responsabilidade das Elites, etc. A hora que se aproxima do Partido Comunista, vira um babaca, puxador de saco, nojentos. Puxador de saco. O que eles fizeram com o Otto Maria Carlos? Ele é um dos... Pegaram o maior gênio, na minha opinião, e transformaram em... Ele foi um dos caras que colocou a MPB. Né? Eu acho que ele é um dos culpados pela MPB, uma sigla que eu considero postiça, que é aquela coisa do falso absoluto, de querer alimentar o pobre, escandida na pobreza para ela poder virar um produto de consumo para a classe média. Eu acho que ele é um dos responsáveis por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então esses caras são destruidores de cérebro. Você viu o que fizeram com o Carpo, rapaz? Com o Carpo, Otto Maria Carpo, exatamente. O Carpo era o maior historiador da literatura que havia no mundo. Eles transformaram o cara em menino de recado, passavam para ele informações falsas, ele reproduzia no Correio da Manhã, que nem um palhaço. E depois morreu, chorando, dizendo, joguei minha vida fora. Jogou mesmo. Não até os 50 e poucos, foi só merda. Eu estudei a vida dele, pô. Agora, aliás, você vê como se cria mitologia no Brasil. O Carpo, no tempo que ele estava na Áustria, era um católico conservador, adepto do ministro Dollfuss. É o cara que passou lá uma constituição autoritária para poder botar os nazistas e comunistas na cadeia. E o Carpo apoiou. Daí se espalhou no Brasil, a hora que a esquerda assambarcou o Carpo, se espalhou. Não, ele nunca foi conservador, ele só era antinazista. Ele era comunista, né? Agora, agregado. Saiu, a Vida Editorial acabou de publicar o livro dele, Caminhos para Roma. Você vê lá, está comprovado, ele era realmente, como eu disse no prefácio às Ensaios Reunidos, era um conservador na Áustria, sim. Esse pessoal ele só vive de mentira, de mito, de lenda. Então, só o que eles fizeram na cultura brasileira já é um crime. Já é um negócio para você pegar todo... É um pântano, você... Já descarga, tá entendendo? Você vê o Stefan Zweig, né? Ele veio para cá todo animado, Brasil do futuro, acabou se matando. Esse é o problema, o cara que escreveu O País do Futuro estourou os miolos. Porra, assim não dá. Animador, porra. O cara vem aí pra dar um ano com a gente e ele mesmo desanima, porra. O que é pior é que o cara se mata aqui e o dito errado dele sobrevive a ele. E todo mundo compra o Brasil do Futuro até hoje. Né? O cara se matou de desespero, tadinho, morreu lá em Petrópolis. O professor é um escritor muito injustiçado, viu? O próprio Carpo, né? O próprio Carpo despreza ele um pouco, mas ele escreveu muito, e não escreveu muita besteira também, mas ele escreveu algumas obras-primas que são inesquecíveis. O conto A Morte é uma coisa que será lida pelos séculos. Eu adorava ler as biografias da Maria Antonieta, Mary Stuart. Era um grande biógrafo também, né? Sim, mas o Tony Carpo diz, não, isso é só produção comercial. Sim, ele tem a produção comercial, mas ele tem algumas obras-primas mesmo. Curioso, né? Memórias dele, né? O Mundo do Passado, tem que sair no Brasil, saiu o Conteúdo do Mundo que eu vi. É uma obra-prima essas memórias. Para você conhecer o ambiente que preparou a Segunda Guerra, tem que ler esse livro. Agora, sabe o que eu acho do Stefan Zweig? Ele teve síndrome de Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, para você, se você não conhece, Olavo, ele era um cantor de reggae jamaicano, muito famoso, um dos cabeças do reggae. Aí ele veio para o Brasil. E aí a dupla se apaixonou pelo Brasil e ficou aqui. Aí ficou aquela figurinha carimbada,
foi para a Bahia, ficou lá. Aí é que eles tratavam o Jimmy Cliff, aí Jimmy Cliff, não sei o quê. Ele foi caindo de ranking, virou um ser desprezível por uma falta de. A autoestima brasileira ser podre. Aconteceu a síndrome de Jimmy Cliff com o Stefan Zweig. Ele veio aqui, morou em Petrópolis, virou carimbado. Virou um mandamento da sociedade brasileira, você está entendendo? Você pega as pessoas de mais talento e você as corrompe com droga, com suruba, com oferta de emprego público, com puxação de saco. E o nego não faz mais nada, porra. É verdade. Conheci um jornalista, Hamilton de Almeida. Ele trabalhava na revista Realidade, que era o grande sucesso da mídia brasileira na época. Era o maior salário da mídia brasileira. Né? Daí fecharam a Realidade, ele montou um jornalzinho lá e estava dormindo na redação do jornalzinho. Né? Daí pegaram ele e mais uns outros fumando maconha lá com o pessoal do Teatro Oficina, mandaram ele para cana. E daí estava ele fazendo o jornalzinho da casa de detenção. E daí um colega nosso foi visitar ele disse essa frase imortal: eu descobri que a sociedade brasileira não tem fundo, você pode cair em demente. Mas é um fenômeno, realmente, é um buraco negro que você é puxado eternamente para um fundo que não existe. Pois é. Isso é uma mistura de autoestima deturpada, com acomodação, com falta de tônus, né, no caráter das pessoas. Ele subiu explorando isso. Subiu explorando as emoções mais baixas. É verdade. E isso... Porque você foi injustiçado. Né? Alguém tomou o seu dinheiro. Falei, como pode ter tomado meu dinheiro se eu nunca tive? Né? Eles não pensam isso, né? E aí você pensa, alinhavando toda a nossa conversa, que nada mais exemplar do que você ter um cara como o Lula tendo essa simbologia toda, porque ele é um ser macunaímico, né? Ele representa toda o simbólico do herói sem caráter, assim, a preguiça, o cara que leva nas costas. Tem mérito. O mérito na vida. É o único mérito que ele tem. Né? Não, o mérito não... Quanto pior, mais vencedor você é, né, na sociedade brasileira. Quanto pior, mais você ganha. Então, o estímulo, o mérito é um demérito. Então, sim, quanto mais precário, quanto menos você sabe, quanto mais malandro você é, mais você se dá bem na vida. Então, virou uma sociedade em que darwinianamente o mais fitted é o pior. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Isso é uma coisa muito, muito ameaçadora, muito aterrorizante você perceber isso. Assim, quanto pior, melhor. Aqui é uma coisa que realmente vinga. Eu acho que não tem lugar no mundo que tenha esse rigor com a precariedade que tem aqui no Brasil, né? Tem na Índia. Esse amor ao demérito é uma coisa incrível. Esse amor ao demérito, isso é característico do Brasil, e isso piorou muito nos últimos 40 anos. Mas isso virou a cultura nacional. Só temos essa cultura hoje, não tem outra. Não, é uma monomania, né? Você não tem uma pluralidade. Você tem uma coisa que eu acho que é filha, isso é uma coisa que eu sempre tive esse insight, que é filha da semana de 22, que eu acho que ela ficando na precariedade, na coisa desse mito do macunaímico, que foi piorando e está do jeito que está agora. Agora, a intelectualidade esquerdista é 100% culpada disso. Foi ela que fez, não foi mais ninguém. Ninguém ajudou a fazer isso, eles fizeram sozinhos. E podem se vangloriar, porque eu vou te dizer, só eles estão nessa raia, não tenha dúvida nenhuma. Olha, Olavo, vou dizer uma coisa, nós estamos quase 2 horas falando, não, aquele papo maravilhoso. Não vamos parar, já falamos demais. Não é? Olha, Olavo, estou achando o seguinte, eu acredito que a gente está... Além da gente estar falando... Para mim é um prazer ficar falando contigo. E eu acho que as pessoas estão muito, muito atentas ao que está acontecendo agora. Nós estamos no caminho certo, apesar de tantos descaminhos, sabe, Olavo? Nós estamos fazendo uma coisa certa. Tem que tirar essa gente daí de qualquer maneira.
né? Eu espero que a gente continue. Ó, vamos ver se a gente continua nessa segunda-feira, se você puder. Vamos ver se a gente marca para segunda que vem. A gente chama Durante um a cara semana para eu vir confirmo, tá conversar. bom? Se eu vou, durante a semana eu te confirmo, tá bem? Tá bom, vamos ver se a gente consegue ver se a gente fala na próxima Assim, semana. toda vez que puder a gente faz. Né, para poder a gente fixar essa coisa da gente ver se do dia 15 de novembro as pessoas saem na rua com uma coesão e um espírito absolutamente resguardado de todo esse tipo de sabotagem. Eu acho que é muito importante a sua presença Até nesse acusação momento, maliciosa, tem que ignorar esses caras, tá entendendo? não é? E eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só, olha aqui a presença do meu querido amigo aqui. Ó, Olavo, isso aqui é para você. Estão pedindo para você o Olavinho, cara, vai fazer uma dupla com o Lobãozinho. Olavo, bota esses suspensórios e vamos fazer uma dupla de usar isso aqui bonequinhos. porque você fica gordo, a sua calça começa a cair, você tá entendendo? Aí você se estrangula com a então usa essa porcaria aqui. É uma humilhação, Não, mas isso é nada. Isso, suspensório é uma coisa muito charmosa, Olavo. Olha, olha, eu quero mais uma vez te dar um grande abraço pelo seu netinho, né, o Isaac, que nasceu essa semana, não foi? pois é, diz que é judeu, Isaac Carvalho Stein. Pois é, né? Isso daí também para o Newton deve estar feliz também com a homenagem, né? Olá, olha, eu estou muito feliz com isso. eu posso imaginar. Manda um forte abraço, um beijão para todo mundo aí. Obrigado também, você também aí, para a sua família. E olha, se Deus quiser, vamos ver se a gente na semana que vem continua nosso papo, que o Brasil vai estar precisando da sua palavra. Falou, Olavo. Se Deus quiser, estamos aí. Um forte abraço, meu querido amigo.